do RP, a gente não tá no RP, fora do RP pode ser contada coisa fora até do MTA, da nossa vida dependente, certo? Fora do RP é um chat ali que a gente pode ser contado tudo. Então, fora do RP, gordo, safado, gordo, gordofobia. Isso se considera um crime. A gente ali tá pensando em advertência e banimento também ali, mas eu preferia na advertência ali, tá? Por seja uma ofensa também, eu iria na advertência, E o grupo? certo? Qual foi o consenso do grupo? Então, foi advertência. Ok. Pode continuar, perdão. Então, o motivo da advertência é que o quê? Pô, tipo, e meu grupo ali, tava conversando com eles, que, pô, gordo, tu não pode chegar na rua sem intimidade nenhuma com a pessoa e falar gordo, sem gordofobia, isso pode ser um crime. Muitas pessoas podem dizer que isso, pô, isso é só um multizinho, mas eu não acho. Tipo, na minha visão, mas como tu concordou ali em advertência, eu acho que está de bom tamanho. Eu acho que o banimento poderia ser uma coisa muito mais pesada. Uma advertência aí, para nós, assim, estaria de bom tamanho e dar uma conversadinha com ele também, para não se repetir isso. Porque banimento, ele poderia ter falado aquilo no impulso, tipo, de gordo safado, no impulso. No banimento, dependendo de se for a ofensa, ia ser permanentemente. Então ele poderia ter falado no impulso ali da hora, em advertência ele poderia repensar nas atitudes deles. Então a gente não perderia um player. Então o banimento ele poderia ser sair do servidor. E não advertência a gente poderia manter um player ali conosco ainda no nosso servidor e ele repensar nas atitudes deles. Se continuasse, aí era sim passivo de banimento. Entendi. E o 3? Caso Bom, 3. praticamente foi a mesma coisa que os meninos falaram também. Sem prova, a gente não podia fazer nada, mas a gente ia chamar as duas pessoas ali, sentar para conversar o que aconteceu, para que chegou nesse ponto, sentar ali, tentaria conversar da melhor forma possível, discutir ali, ó, bonitinho ali, o que aconteceu, falar aqui o que aconteceu ali, um jogador A, jogador B falou que vamos tentar resolver da melhor forma possível aqui, cada um seguiu o seu ali. Ok, tá. É o seguinte, de acordo com a análise que vocês fizeram, eu gostei. Eu fui de grupo em grupo e vi que realmente vocês foram a fundo na questão do consenso. Teve algumas pessoas que discordaram do que estava acontecendo, mas como é um consenso do grupo em geral, deve ser uma decisão tomada em grupo. Avaliando esses três casos, tá certo? O primeiro caso não fala que tem vídeo ou não. Então o jogador atropela o outro fora de ação, dizendo que perdeu o controle do carro. Levando para o lado do RP, ele pode sim falar que perdeu o carro, que estava bêbado ou alguma coisa do tipo, e ter atropelado um monte de gente e ter saído fora vazado. O correto, dentro do RP, moralmente correto, né? A gente prestaria um socorro ali na vida real. E se fosse dentro do RP também, o cara precisaria prestar um socorro, falar que se importou e tal, isso, aquilo. Só que se não foi algo rotineiro, como não fala, se foi algo só que aconteceu uma vez e passou, é o que passa batido. E é algo que uma orientação ali, uma orientação ali naquele momento, já serviria de bom grado, sem aplicar banimento. O segundo caso, o jogador xinga o outro fora do RP de gordo safado, porém a skin dele é um gordo. Isso é motivo de advertência, multa ou banimento. Senhores, é o seguinte, de acordo com as regras do servidor, tá certo? De acordo com as regras do servidor, para um caso ser Dark RP, escala para um Dark RP é um bagulho muito pesado. Então o servidor fala que é fazer um RP pesado de assédio, homofobia, gordofobia, preconceito, abuso de racismo, discurso de ódio dentro do servidor, fora do servidor. O cara só chamar o cara de gordo safado, mesmo que seja fora do RP, você precisa entender um contexto. Por quê? Primeiro, se não for reincidente, não é motivo de banimento. Já começa daí. É fora do RP? É. Mas a skin do cara é o de quê? É uma skin de gordo, pô. Não tem como você falar que o cara... Ele também pode ser amigo dele. São vários fatores. Então por isso que a gente precisa analisar o contexto antes de aplicar uma punição. Para escalar para um nível de Dark RP, deve ser algo muito brutal. Né? Deve ser algo assim muito fora do normal. O máximo que você aplicaria diante dessa situação, que provavelmente o player recorreria, era uma ofensa a player. Se não fosse amigo dele, ou então se ele subisse denúncia. Se fosse você que tivesse gravado aquela situação ali, gravado e tirasse um print do chat, provavelmente você deveria orientar o player em vez de aplicar o banimento. Porque você não sabe se ele é amigo ou não, qual o contexto de toda aquela situação, e lembrando sempre que a skin do cara leva muito em conta. A gente teve um caso, não recente, mas assim que eu entrei na staff, que um cara chamou outro de gordo safado. E na print mostrava exatamente o cara que tirou a print
denunciando ele. Ele mandou no Instagram, não foi nem no Fora RP, mas ele tirou uma print da tela e na tela mostra o cara com a skin de CJ Gordo com uma camisa do Corinthians de cueca, pô. Então o bicho zoou a skin do cara dentro do jogo justamente por conta disso. E a gente recusou o banimento justamente por conta disso, tá ligado? Então para escalar para um caso de Dark RP é algo muito para frente, tá ligado? O máximo que você faria ali é uma ofensa a player. E se fosse rotineiro, claro, seria diferente, aí seria aplicado um Dark RP, se o cara continuasse insistindo nas ofensas. O terceiro caso, acho que não tem muito o que falar, realmente sem provas não tem como a gente analisar o vídeo, né? Então, que fica uma dica aqui para vocês, né? Nem sempre a resposta certa é você aplicar um banimento. Muitas vezes somente a orientação ao player já resolve a situação. Às vezes o cara ele nem sabe que aquilo dali é errado e só de você orientar ele não vai mais fazer com medo de tomar o banimento. Então o orientar o player já resolve muitos casos. O bom suporte nem sempre é aquele que aplica o banimento, mas é aquele que ensina antes de aplicar o banimento. Essa é a questão. Então, hoje vocês aprenderam e entenderam um pouco mais de como é importante entrar em contato com a equipe para sempre perguntar o que acham de tal punição. Antes de você sempre aplicar um banimento, você é totalmente permitido você aplicar um banimento da barra punir e banir o cara. Mas sempre é bom ter uma segunda e uma terceira opinião de como você avalia e uma segunda opinião do outro staff que pode avaliar diferente de você. Sempre é muito válido isso. Então, o suporte que compreende bem o porquê de cada regra, ele consegue agir com equilíbrio, consegue evitar erros. Então, tem duas perguntas aqui, a primeira eu vou responder, a segunda eu quero que todo mundo responda. A primeira é, um suporte deve aplicar um banimento sem antes analisar o contexto da situação? Não. Ele Não, precisa ter o Não. contexto da situação para aplicar um banimento. E agora eu vou fazer uma pergunta e eu quero que cada um responda. As regras do servidor, elas podem ser interpretadas de formas diferentes, dependendo da situação. O que é que tu acha, solista? Tu acha que as regras do servidor podem ser interpretadas de formas diferentes, dependendo da situação? cara, eu acho que não. Que se tem a regra ali, é pra ser atuada do jeito que ela é, tá ligado? Do jeito que ela foi escrita. Entendi. E tu, Tuxin? Tux? Ah, mano, eu acho também, pô, tipo, o cara tem que seguir as regras, né? Tá escrita. E tu, Tux? Eu concordo também. Se as regras tá aí, é pra ser seguida. Esdras? Bom, eu concordo. Concorda que o quê? Não entendi. Que as regras devem ser mantidas para todos. Isso forma uma imparcialidade. Se fosse regras, tipo assim, depende da situação, isso poderia ficar muito mal. Porque tu pode chegar. Posso dar exemplos? Pode. Porque, tipo, você e mais outro staff, você bane por uma coisa e o outro staff não bane por outra coisa, dependendo de situações. Então, se for regras dependendo de situações, vai ficar muito chato, porque um pode dar e outro não pode dar. Isso vai causar imparcialidade, vai causar parcialidade. Então, para ser justo, tem que ser imparcial com todos. Então, a regra deve ser mantida a mesma de sempre, dependendo do contexto. E tu, NG? Alô? Oi. Pode falar, NG. Desculpa aí, viu? O barulho aí. Tranquilo, pode É, falar. a- as regras que já estão escritas não podem ser modificadas. Porque, tipo, se uma pessoa facilitar para outra, não vai ficar justo para outra pessoa, entendeu? Para mim, minha Uhum. opinião é que não pode ser. Ponto. Tá bom. E tu, Pete? Eu concordo aí também, mano, que a regra tá aí é pra ser cumprida, tá ligado? Que eu uso logo de exemplo na vida real mesmo, entendeu? Tem a lei aí, mano. A lei tá escrita de uma forma, tem que ser cumprida dessa forma, entendeu? Pra ser vantagem pro cidadão de bem, ser vantagem pro policial, ser vantagem pra todo mundo, mano. Tem que ser de acordo com todo mundo, entendeu? Não tem esse bagulho de, vai ter a lei pra tu e não vai ter a lei pra tu. É lei pra todos, mano. Tá ali pra cumprir pra todo mundo, mano. Não tem diferença, porque eu sou mais do que tu é mais do que eu. Não, é pra todo mundo, mano, no geral. Ok. Show de bola.
Todo mundo seguiu na mesma linha de raciocínio, né? Agora eu vou separar o mesmo grupo